Ô, meninos, o que aconteceu com o Flávio Bolsonaro? Vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. A terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou um pedido de habeas corpus do senador Flávio Bolsonaro e concedeu a ele foro especial. Assim, o processo que investiga a prática da rachadinha no gabinete de Flávio na Alerj sai das mãos do juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal, e vai para o órgão especial do TJ, um colegiado formado por 25 desembargadores. Na sessão de hoje, os juízes Paulo Rangel e Mônica Toledo votaram por aceitar o pedido de Flávio. A desembargadora Suimei Cavalieri foi contra. Ela se posicionou pela manutenção do processo na primeira instância. Apesar da decisão, a Câmara Criminal determinou que as medidas autorizadas pelo juiz Flávio Itabaiana continuam a valer, mesmo com a transferência do processo. Hello? Oi? Tudo bom? Olha aqui. Decisão contraria o Supremo Tribunal Federal. Cabe recurso especial ao STJ e, se não adiantar, uma reclamação ao Supremo. Os dois desembargadores que assim votaram se esqueceram de consultar o próprio Supremo. Está lá na página do Supremo. Procurem na página do Supremo, senhores, a página que trata da súmula 394 que foi cancelada. Titio acha meio chato ter que pegar desembargador pela mão, mas também não se furta. Porque eu sou uma pessoa boa. E aí, vocês encontram na página do Supremo o seguinte. Titio está lendo, viu? Parece a cartilha Caminho Suave. Eu nem estudei na Caminho Suave, estudei pela Abreu Sodré. Apatapá, pataná, patapá, nananá, né? Ali é a alfabetização silábica. O furo por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Então eu já tenho um primeiro questionamento aqui que admito haver diferença de interpretação. Se rachadinha é coisa relacionada ao exercício do cargo. É. Eu tendo a achar que não, porque a função de um deputado não é fazer rachadinha. Isso não tem a ver com o exercício do cargo, isso é crime. Mesmo. Né? Não foi exercendo o papel de deputado que acabou cometendo um crime. Não. Papel de deputado não é pegar salário de funcionário, dividir não sei o quê. Mas, vá lá. A pessoa pode dizer, olha, o salário do funcionário tem a ver com o cargo, muito bem. Mas é aqui que é preciso tomar um cuidado, porque vai ver os doutores estão um pouco confusos. Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Ficou meio palafroso, eu explico. Sem nenhum problema. Isso significa o seguinte: tão logo a autoridade tenha deixado a sua função pública, que lhe garantiu foro especial, ela vai para a primeira instância. É isso que quer dizer. Entendeu? Por que é que o senhor Michel Temer, o processo dele foi parar nas mãos do juiz Marcelo Bretas? Hein? Por quê? Senão porque ele deixou de ser presidente da República e ali a acusação dizia respeito ao exercício do cargo e crime supostamente cometido no exercício do cargo. Eu digo supostamente porque eu acho esse processo um absurdo, deixo claro. Eu não preciso esconder nada de ninguém, como absurda foi a decisão do Marcelo Bretas. Mas o seu Michel Temer, presidente da República, ex-presidente da República, o caso dele foi para a primeira instância.
no caso da Justiça Federal. Porque essa foi a decisão do Supremo. E eu não sei se a terceira turma, acho, né? Eu não sei se eles leram a terceira turma do Terceira Câmara Criminal. Eu não sei se eles leram o acórdão. Vai ver, tem alguma cláusula lá no acórdão, o Fábio Cuba, que eu não encontrei, que diz assim, esta decisão não vale para os filhos do Bolsonaro. Pode ser que esteja lá, eu não vi. Mas acho que não está. Fui ler o acórdão. Façam isso. Eu recomendo, inclusive, que desembargadores leiam acórdãos do Supremo. Acho uma boa prática. Né? Ai, Reinaldo, como você é arrogante nessa sua ironia. O que vocês querem que eu faça? É clara a decisão do Supremo. Mas há uma coisa mais engraçada. Fábio Cubas! Sim. Eu fui contra essa decisão do fim do foro. Vocês lembram disso? Lembro. Verdade. Eu fui contra. E apanhei de bolsonarista, mas olha, o que eles me bateram. Eu fui contra o fim do foro. Quem era a favor do fim do foro eram eles, inclusive o Bolsonaro. Ah, você não acredita em mim? Então ouça o Bolsonaro falando isso. Vai, fala, Bolsonaro. Os 503 deputados, os 450 vão ser reeleitos. Porque eles têm que ser reeleitos. Para continuar com o foro privilegiado. O único prejudicado com o foro privilegiado não sou eu. O prejudicado, que eu não quero essa porcaria de foro privilegiado. Eu sou o único deputado federal prejudicado com esse foro privilegiado. Isso, exatamente. Maravilhoso, com a sintaxe característica, ritmo de fala e tudo. Eles eram contra. Foram pra rua contra. Eu era a favor. Mas eu perdi. O Supremo disse, não tem mais foro. Olha aqui. Qual é o ponto? O Flávio cometeu esses supostos crimes como deputado estadual. Tinha foro. Tribunal de Justiça. Deixou de ser deputado estadual. Deixou de ter foro. O caso vai para a primeira instância. De resto, o processo, no caso dele, só começou depois que ele não era mais deputado. Daí ele tentou falar, então meu foro é o Supremo, porque eu sou senador. O Supremo disse, não, aqui não, porque é crime anterior ao exercício do seu mandato. A nossa decisão é, o foro por prerrogativa de ilusão aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo. O senhor não era senador. Olha aqui, ele não era senador quando cometeu os supostos crimes, o crime de que é acusado, portanto não lhe cabe o Supremo. E já não é mais deputado estadual, portanto não cabe mais o Tribunal de Justiça. Essa decisão é uma aberração. Uma aberração segundo aquilo que o Supremo decidiu. Que não era a minha escolha. Não era a minha escolha. Eu acho que o fim do foro traz riscos potenciais de perseguição política. Não é o seu caso não, viu, Flávio? Por isso eu fui contra. Mas eu apanhei, tomei porrada. Olha aí, tá querendo proteger não sei quem. Aí. Vocês não são capazes de sustentar as próprias calças? É uma metáfora. Sustentar próprias calças, quer dizer, não é capaz de sustentar a própria decisão, a própria escolha. Eu fico muito envergonhado quando eu vejo isso. Tenho vergonha alheia. Tenho a coragem de assumir aquilo que foi a escolha de vocês. Agora, é uma vergonha continuada. O Flávio já tentou foro no Supremo, já não conseguiu. E fica tentando foro agora no Tribunal de Justiça. Vão lá, 2 desembargadores, tomam uma decisão, lamento, que ignora a decisão do Supremo. Vale agora isso que está aí, fim de papo. Aos desembargadores, uma dica, posso facilitar a vida de vocês. Procurem lá, Supremo, súmula 394 cancelada, tá?
E vocês vão encontrar isso que eu estou falando aqui. Ou então coloca assim no Google. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante... E aí escreve Supremo. E o Google devolve. Porque tem gente que não sabe nem fazer pesquisa no Google também. Né? Se está falhando a memória, vai ao Google. Nessa altura tem um monte de advogado, de juiz, está me ouvindo agora, desembargador, sabe que eu estou certo. Ou isso vai cair em recurso especial no STJ, ou vai cair numa reclamação no STF. O que é reclamação? Reclamação é aquele instrumento que você pede para o tribunal chamar para si uma competência que é sua sobre decisão que ele próprio já tomou. E a decisão já foi tomada. No voto guia do Roberto Barroso, que foi o voto que triunfou. E não existe exceção para filhos de presidente. Então, se não for por hombridade, né, que é assumir um ponto de vista que, afinal de contas, foi aquele que vocês defenderam, foram às ruas por isso? Foram às ruas por isso. Né? Se não for por hombridade, que seja pelo cumprimento da decisão judicial. Decisão do Supremo. Né? E o STJ e o TJ do Rio de Janeiro, não pode mudar uma decisão do Supremo. Entende? Segundo as regras do jogo. Né? Como diria Fábio Cuba, ou como não diria, ou pelo menos ele diria só metade, e a outra metade ele não diria. Frederico Wassef, Duralex, Sedilex, no cabelo só Gomex. Né? Ele tem o Gumex, mas não diz o Duralex, Sedilex. A lei é dura, mas é a lei. Agora, Gumex ali tem. Sem contar aquela tinta que deixa aqueles cabelos, como diria José de Alencar sobre Iracema, mais negros do que as asas da graúna. Não é mesmo? Momento cultural. Estou inspirado hoje. O Bob Furuias. Eu tô rindo... fala. Fala, Bob Furuias. Por que você está rindo? Não, da tinta do cabelo. Da tinta no cabelo. Não, existe. Existe o negro advogado, que é uma cor de tinta de cabelo, e existe o acaju político, né? Que é uma tinta que é uma cor muito comum em Brasília. Você olha aquele mar de acaju político ali. A referência do acaju político é o Álvaro Dias. Aquilo é um acaju político. A cor deveria se chamar acaju político, né? Que é aquela cor